vai trabalhar então dentro do nosso tema a última disciplina do módulo clínico que faltou dentro da nossa organização do cronograma de atividades, que é a fitoterapia em patologias do sistema geniturinário, com foco no masculino. Nós vamos trabalhar alguns dentro dos sintomas e da fisiopatologia principal desse sistema, no sistema masculino. Vamos dar uma olhadinha então de como essas vias podem ser moduladas antes de a gente compreender os tratamentos propriamente dito. Primeira coisa que a gente precisa ressaltar quando olha para a via de síntese da testosterona, assim como de todos os hormônios esteroides do ser humano, é o precursor de todos os hormônios estradiol, cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona, é o colesterol. Colesterol que é absorvido da dieta. Então nós temos o colesterol que consumimos da dieta, especialmente das gorduras de origem animal, de outros animais, para repor as nossas peças bioquímicas que vão dar origem à testosterona. Mas quando a gente não consome colesterol adequadamente, ou quando a gente não transporta o colesterol adequadamente até os tecidos, a gente acaba produzindo o nosso próprio colesterol. Então a gente pode ter o colesterol absorvido da dieta ou o colesterol neoformado, que são indispensáveis como precursores da testosterona. Então sempre que a gente pensa, obviamente, no processo de síntese desses hormônios, a gente precisa compreender que níveis de colesterol basais normais são necessários para que as células possam produzir níveis basais de testosterona adequados. Muito bem, esse colesterol que é absorvido ou neoformado, ele precisa chegar no seu local específico através de um transporte adequado, que são as células de Leydig. Essas células testiculares, elas são então as nossas fábricas naturais, fisiológicas, para a síntese da testosterona a partir do colesterol. A síntese do colesterol, ela é estimulada pelo LH, pelo hormônio luteinizante, que é produzido ao nível de hipófise e que é estimulado pela liberação de hormônios do hipotálamo. Então vejam que a gente precisa controlar os níveis hipotalâmicos da produção de hormônios que vão estimular a produção hipofisária de LH, que vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona a partir do colesterol absorvido ou neoformado. Então essas gorduras alimentares que a gente consome na nossa dieta, elas entram no processo de síntese hepática e são convertidas em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é capaz de virar colesterol dentro então do nosso fígado e o colesterol ele se liga especificamente a LDLs, lipoproteínas de circulação. E a gente então consegue levar o colesterol a todas as nossas células que fazem o processo de síntese de hormônios esteroidais. O precursor básico de todos esses hormônios, progesterona, cortisol, aldosterona, testosterona, estrona, estriol, e do próprio DHEA, é a pregnenolona. Então vejam que a gente já começa a avaliar que se nós temos níveis basais de testosterona muito baixos, a gente precisa ou absorver mais colesterol, ou neoformar mais colesterol, ou suplementar com pregnenolona, ou com DHEA, para que a gente possa regularizar os níveis basais de testosterona. Muito bem, quando a gente está falando em recompor os níveis basais de testosterona, isso serve para todos os outros hormônios dependentes
dessa via de síntese esteroidal, tá, pessoal? Então, se a gente tiver um nível basal de estriol, de estrona, de estradiol, alfa ou beta, estradiol, a gente também precisa repor os precursores para que essa síntese volte a acontecer. Qual é a diferença então? É o local onde o colesterol e essa via vai estar acontecendo. Nas células de Leydig nos testículos, a pregnenolona é convertida em DHEA, que é convertida em androstenediol, que vira testosterona. E a testosterona, então, pode ser utilizada dentro do nosso organismo para produzir as suas respectivas ações ao nível muscular, ao nível cerebral, ao nível hepático, ao nível de musculatura. Muito bem. Quando a gente tem os níveis de testosterona regulares dentro do indivíduo, a gente tem também a atividade de metabolismo da testosterona. Assim como todos os outros hormônios, a testosterona pode ser metabolizada e virar outros metabólitos. Então a gente vai ver na sequência depois quais são os metabólitos e as suas influências fisiopatológicas para os níveis basais de testosterona. O importante aqui é a gente saber alguns elementos chaves para o processo de reposição dos níveis normais de testosterona dentro do hipogonadismo. Então, o primeiro deles é ter níveis basais de colesterol adequados, para que a gente possa oferecer precursores hepáticos para a síntese da testosterona. O segundo deles é ver se realmente isso está acontecendo, essa conversão até pregnenolona, a partir do colesterol, está de fato ocorrendo. Então, para isso, a gente precisa ter precursores e cofatores. Os precursores, obviamente, é o colesterol, mas o cofator principal é a vitamina B5, o ácido pantotênico, que estimula a conversão de acetilcoenzima em colesterol. O terceiro mecanismo que a gente precisa investigar é os níveis de LDL, se esse LDL não está oxidando já no fígado. Lembrando que quando a gente tem um processo de produção de LDL e a necessidade fisiológica, por exemplo, de produção de testosterona, como no caso no caso da andropausa, obviamente todo o processo é estimulado para que a gente tente repor os níveis de testosterona. Então, significa que o nível de produção de LDL hepático vai estar aumentado, ok? Se eu preciso de mais testosterona periférica para atividade fisiológica, eu estimulo o fígado a produzir, absorver mais colesterol e transportar mais colesterol. Quanto maior é a atividade hepática, quanto maior a senescência do fígado, tanto maior é a geração de LDLs oxidados, porque esse consumo energético vai gerar um estresse oxidativo hepático. O estresse oxidativo hepático que leva à oxidação dessa lipoproteína de transporte do colesterol. O que significa que quando a gente tem um prejuízo funcional hepático, seja por uma esteatose, seja por uma intoxicação hepática, seja por um aumento do estresse oxidativo do hepatócito, nós vamos estar gerando uma forma oxidada de transporte do LDL até as células de Leydig para produzir a testosterona. Como as versões oxidadas do LDL são seguras, ficam retidas na rede vascular por interação com o endotélio vascular, por mais gordura que nós consumimos, o colesterol não chega até os testículos para ser convertido em testosterona. Qual é a informação que os testículos vão mandar para o cérebro? Cérebro, coma mais gorduras, porque a gente está precisando de
precursores aqui embaixo para produzir testosterona. E aí a gente consome mais gordura. Quando a gente consome mais gordura, a gente consome gordura com colesterol, mas gordura também com ácidos graxos, com fosfolipídios, e tudo isso vai produzindo tecido adipóide. Vai gerando, então, hipertrofia do adipócito, associado à diminuição da circulação plasmática de testosterona. Esse adipócito vai se acumulando no tecido abdominal, e em especial sobre os órgãos. Então não é infrequente que a gente tenha pacientes com em hipogonadismo, ou ainda dentro dos quadros de andropausa, que vão estar apresentando alterações na gordura abdominal. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. No slide anterior, né, quando o LDL está oxidado, né, porque tem o colesterol que vai se ligar ao LDL, que depois vai ser transformado em pregnenolona e entrar tudo naquela cascata de transformação de hormônios esteroidais, né? Assim, então, quando o LDL está oxidado, então ele nem permite o colesterol virar pregnenolona. Não chega a virar pregnenolona. Não tenta nem virar, né? Nossa, que saco. Isso mesmo. E não chega, na verdade, nas células, porque ele fica retido na parede do endotélio vascular, gerando inflamação arterial, formação de placa de ateroma, e ele não permite uma nutrição adequada com o colesterol para virar pregnenolona lá no tecido alvo. Isso acontece para mulher e para homem, tá? Então, para os dois, com certeza. Isso. E aí, se acontece na mulher, a gente diminui a produção de estradiol. Se acontece no homem, a gente diminui a produção de testosterona. E em ambos, a gente aumenta a gordura abdominal, aumenta o risco cardiovascular, aumenta toda a contingência de alterações das suas próprias secreções hormonais e dos efeitos desses hormônios nos tecidos, na mulher e no homem, né? Porque a via é única. Então, o que é que normalmente dá para fazer para a gente burlar esse sistema? Tô com um fígado detonado, tô com um fígado superoxidado, em esteatose, com um perfil oxidativo alto. Suplementa com pregnenolona e DHEA? Claro, porque daí eu pulo a etapa, né? A pregnenolona vai ser distribuída pela corrente sanguínea, vai chegar até as células de Leydig, vai virar DHEA, que vai virar androstenediol, que vai virar testosterona. Então, eu reponho... Professor, pois não. É uma pergunta até que ficou da outra aula de cardio que a gente teve na outra semana. Eu acabei esquecendo de perguntar e tem a ver com esse LDL oxidado. Sim. Quando a gente verifica um exame de LDL, o LDL que aparece ali é o LDL funcional, é o que está funcionando normal. O LDL oxidado não aparece no exame. Não, o LDL ele pega as duas frações, tá? O que está oxidado e o que está não oxidado. Então pelo exame ali de LDL não tem como a gente saber como que está essa situação. Não, o que a gente pode fazer é avaliar desse LDL circulante que é detectado no exame, como é que está o estado de funcionamento hepático. Por isso que a gente pede TGO, GP, Gama GT, para avaliar a funcionalidade do fígado. Se eu tenho GOT-GPT mais fosfatase alcalina e gama-GT aumentadas, tecnicamente o LDL que a gente está vendo ali está oxidado e está incorporado na parede do vaso internamente. O risco cardiovascular está aumentado. Fazendo a função dele normal. Mas não está chegando o colesterol adequadamente lá nos tecidos onde eles vão ser processados para virar os hormônios. Daí a gente precisa ir lá cuidar do fígado também, então. Óbvio, né? Se a gente tem uma fábrica que é um fígado que controla todo o processo de produção da matéria-prima que vai ser transportada até as unidades periféricas para a síntese do hormônio, se eu não tiver o controle da gestão do processo na fábrica, que é o fígado, todo o processo vai estar alterado, não vai funcionar. Legal, obrigada. Então, primeira coisa, pega um paciente obeso, primeira coisa que tem que ver é o fígado, óbvio.
Professor, Não. só posso perguntar uma coisa? Claro. Qual o exame que você tinha falado? Gama GT, fosfatase alcalina e qual mais? GOT e GPT, as transaminases. Tá bom, obrigada. Então, a gente define a função hepática com esses 4 marcadores. E aí, se a gente quer avaliar ainda quadros de estresse oxidativo, eu posso dosar ácido úrico como marcador inflamatório, daí já na função renal, que podem estar aumentados nesse contexto e bastante provavelmente vão estar aumentados nesse processo. Porque daí a gente avalia, tá com GOT-GPT aumentada, gama-GT detonada, fígado oxidado. Fígado oxidado significa fígado inflamado. E isso faz com que a gente tenha menor nível de testosterona ou estradiol circulante, certamente. Vai ter uma correlação funcional. Diminuição de testosterona, estradiol, acúmulo de gordura abdominal. Acúmulo de gordura abdominal, aumento da secreção de mediadores inflamatórios. E aí todo o processo fica detonado, né? Com um quadro de inflamação e oxidação estourando em todos os órgãos. A gente vai ter pacientes com órgãos mais frágeis, por exemplo, no coração, vai ter obstrução vascular cardíaca, vai ter infarto agudo do miocárdio, mas vai ter paciente que vai manifestar alterações inflamatórias nas articulações, vai ter prejuízo articular, vai ter gente que vai ter comprometimento muscular, vai entrar então em processo de fadiga muscular, vai ter pacientes que vai manifestar lá no sistema nervoso central, vai ter então esquecimento, de déficit cognitivo, alterações funcionais do transporte de noradrenalina e serotonina, entra num quadro depressivo. Tudo porque a gente precisa monitorar o fígado. E o fígado, na verdade, só faz o trabalho dele de tudo que é absorvido pela nossa dieta, né? Então, se a gente tem um controle na dieta alimentar, com gorduras saudáveis associadas a um processo que impede essas gorduras de serem oxidadas, gerando uma redução do estresse oxidativo. Se a gente tem um nível de vitaminas como cofatores adequados no processo, tudo isso vai melhorar a qualidade da circulação dos precursores que vão levar a uma reposição, uma regulação do processo de formação da testosterona. Fácil assim, né? Uhum. Vejo que quando a gente fala disso também, a gente precisa ver que os hormônios estão correlacionados. Se eu tenho uma redução dos níveis de colesterol disponíveis na córtex adrenal, eu vou reduzir os níveis de cortisol. Reduzindo os níveis de cortisol, eu vou diminuir o aporte metabólico energético para o indivíduo. Se eu já tenho uma diminuição da testosterona, que dá força muscular, associada a uma diminuição do cortisol, que aumenta o metabolismo muscular, eu vou ter uma fraqueza muscular ainda maior, um prejuízo energético ainda maior no indivíduo. Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, fiquem com Deus. Gente, bom domingo. Um abração. Excelente semana, gente. tchau. Beijo. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau, beijo. Tchau.